Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao quarto meeting de pesquisa da Unifiob. Quero agradecer imensamente todos vocês aqui, dedicarem tempo de vocês, né, para falar um pouco de pesquisa, um pouco de como redigir um relatório, como redigir o seu projeto, estruturar o seu projeto de pesquisa. Quero agradecer em nome da Unifiob, da reitoria e das diretorias, a presença da professora Rosana Ferrareto aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigada, professora, essa parceria muito importante entre Unifiob e IFE, Laboratório de Letramento Laletec, e agora o grupo de pesquisa acontece. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, contribuindo imensamente, né, com o nosso meeting de pesquisa. Hoje a professora Rosana vai aqui trabalhar com vocês uma oficina de objetivos de pesquisa, como estruturar os objetivos da pesquisa científica. Então, professora Rosana, fique à vontade, pode começar. E, pessoal, eu vou ficar aqui no chat, quem tiver alguma dúvida, eu posso ir anotando e depois, no momento, a gente faz uma pausinha e vai esclarecendo, tá bom? As dúvidas de vocês. Muito obrigada, viu, professora? Eu que agradeço, Ana Flávia, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada também à presença de todos os estudantes e docentes. É uma alegria sempre estar na Unifiob desde 2015 com essa parceria, né, com o Instituto Federal, e fazer essa interlocução tão produtiva com quem também está engajado aí na pesquisa científica, na educação. Nesse quarto meeting de pesquisa é a minha terceira participação, então, primeiro nós refletimos sobre o papel da ciência, né, o conceito de ciência, como a percepção pública da ciência afeta o cientista em formação e, por sua vez, afeta a percepção pública da ciência novamente. Depois, nós caminhamos por um percurso um pouco mais prático no segundo momento, discutindo não só o conceito de projeto de pesquisa e a elaboração, o ponto de partida enquanto ideia, insumo para uma problematização que pode virar uma conclusão que contribua para a ciência, né, num projeto de pesquisa, mas também discutimos como redigir, né, qual que é o papel da linguagem na comunicação científica. E aí, caminhando para esse terceiro momento, hoje é uma oficina bastante pragmática, nós vamos lidar aí com a escolha linguística de como, das expressões que comunicam os objetivos de pesquisa, que é uma parte bem específica, né, do texto científico. A gente precisa de objetivos claros, tanto num projeto, quanto num artigo, quanto num trabalho de conclusão de curso. E depois ainda vou voltar para o último encontro de 2022, lá em outubro, que é um momento em que há necessidade na Unifiob de reestruturar resumos científicos, né? Que aí vocês já terão caminhado um pouco e vão estar submetendo aí os resumos dos seus trabalhos já em andamento, ou talvez concluídos, para eventos. Então, a gente faz também uma oficina bastante pragmática lá em outubro, que a gente lida com essa escolha linguística de escrever um resumo que comunique de maneira apropriada a sua pesquisa, né? Então, só para vocês sentirem como é que é esse percurso, que a gente vem de uma abstração maior, entendendo o conceito de ciência, né? Como se faz e para quê. Depois a gente parte para a redação. Então, hoje é uma oficina assim, muito específica de escolher os verbos que comuniquem os objetivos de pesquisa e estruturar a expressão linguística, né? Que comunique o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, fiquem muito à vontade para interagir comigo, para me interromper. Quem se sentir mais à vontade de deixar para falar comigo no final, ótimo. Mas se de repente, ali no calor de algum comentário, você sentir necessidade de intervir, interromper, eu gosto também, porque a gente não perde o momento, né? Então, vamos lidar aí com essa oficina hoje, objetivos de pesquisa, como estruturar os objetivos da pesquisa científica. Todos já estão vendo minha tela, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Ok, professora. De vez em quando eu vou cutucar vocês para ver se vocês estão aqui conectados comigo, porque a gente vai falando, né? E se empolga. Então, eu sou a professora Rosana Ferrareto, do Instituto Federal de São João da Boa Vista. Tenho uma atuação no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no campus de Sertãozinho, também do IFSP. Sou líder do grupo de pesquisas em comunicação científica desde 2019, o Acontece, o qual integra, né, o Laboratório de Letramento Técnico Científico, que é um laboratório de extensão,
que é o que me permite estar aqui, né, atendendo as demandas da comunidade, que existe desde 2015. E eu não estou sozinha, esse pessoal todo aí, de servidores técnico-administrativos, professores, alunos e egressos estão comigo. Essa segunda aqui, que tem a pontinha aqui do balãozinho do Acontece, essa segunda pessoa aqui, a Vânia, é minha orientada de pesquisa, é bolsista do projeto, está aqui entre nós. Obrigada pela presença, viu, Vânia? E essa é a nossa casa, vocês são sempre muito bem-vindos a participar das nossas atividades, quando a gente vem aqui ou quando a gente for sediar algum evento lá. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, né, e participem quando algum tema aí da área de educação científica, comunicação científica interessar vocês. Essa é a agenda que eu preparei para essa tarde. Nós vamos trabalhar com a escrita dos objetivos a partir de 2 tipos lógicos de pesquisa, e a partir desses tipos de objetivos que espelham a escolha do tipo lógico da pesquisa que eu quero fazer, né? Porque o meu objetivo é aquilo que eu quero fazer. É claro que aquilo que eu quero fazer precisa ser viável, né? Não depende só do meu querer, mas é o meu querer que move em primeira instância. E aí esse querer vai sendo combinado com a necessidade, com a problemática, com o escopo da pesquisa do meu orientador, do meu curso, da minha universidade e da realidade, né? Então, a partir desses tipos de objetivos, nós vamos olhar para a estrutura linguística, né, que comunica o objetivo. Vamos conversar muito sobre como corrigir equívocos na redação de objetivos, que são muito escritos de maneira inapropriada. Inclusive, o tema dessa oficina, ela surgiu assim espontaneamente no ano passado, quando a gente falava de redação do projeto de pesquisa, e quando chegou na hora de escrever os objetivos do projeto de pesquisa, surgiu esse questionamento, porque fizemos alguns apontamentos de correção da redação, e aí a gente criou essa oficina especialmente a partir dessa demanda, dessa curiosidade, né? Como é que eu escrevo objetivos de pesquisa compatíveis com o meu tipo lógico, sem errar na redação? E uma dúvida que é muito comum, me perguntaram até no formulário que eu lancei aqui para vocês, qual que é a diferença entre o objetivo geral e os objetivos específicos? Como é que eu escrevo o geral e como é que eu escrevo os objetivos específicos, se precisa ter, né? E aí vocês vão perceber que o meu percurso, a minha metodologia na oficina, vai percorrer desde a identificação dessa lógica de pesquisa que a gente precisa incorporar no texto, usando, né, na comunicação. Nós vamos organizar essa lógica numa hierarquia, do geral para o específico, e vocês vão perceber que, ao estabelecer claramente os objetivos daquilo que a gente vai fazer, a gente consegue delinear melhor o nosso estudo. E um equívoco constante que a gente vê na redação de objetivos é a mistura da redação dos objetivos com a redação da metodologia. Então, por que as pessoas escrevem os objetivos como se fossem tarefas metodológicas? Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso, né, no percurso dessa agenda. E quando a gente fala dessa lógica da pesquisa que está por trás, né, das expressões linguísticas que comunicam o objetivo, precisa estar muito claro para nós a diferença entre objetivos de caracterização e de teste de hipóteses. O que eu quero? Eu quero caracterizar um problema, um fenômeno, um assunto, né, que tem uma discussão atual relevante, que pode ser tratado cientificamente, ou para além de identificar e caracterizar, para além de fazer uma pesquisa básica descritiva, eu quero mexer com teste de hipóteses, né? Eu não quero só fazer uma revisão da literatura ou um estudo de caso. Eu quero ir a campo, eu quero fazer um experimento. Então, eu quero mexer, né, com variáveis para ver como elas se afetam. Então, muda a maneira como a gente comunica o objetivo, né? O objetivo escrito conta para o avaliador do projeto, por exemplo, que tipo de pesquisa eu estou fazendo. Então, a gente precisa usar essa lógica, porque aí a gente consegue escolher palavras que realmente, né, descrevam aqueles objetivos na nossa escrita. E eu não posso deixar de dizer que eu estou aqui usando o método Acontece combinado com o método do professor Gilson Volpato, que é o método da mentalidade científica, o método lógico, né, para a redação científica. Depois eu vou deixar as referências também do professor e do Instituto Gilson Volpato de Educação Científica. E só para dizer, aqui no centro aqui dessa imagem, esse método Acontece, ele é estruturado a partir desses 4 pilares. Então, a gente tem um eixo teórico, né, que é baseado nessa concepção de que a linguagem é um veículo para a lógica de pensamento, né? O texto, ele não é só um corpo, ele tem alma,
e ele reflete percepções, conceitos, história, cultura, viés de uma área do conhecimento. Então, é nessa teoria da linguística cognitiva que a gente se baseia para poder indicar como escrever um texto que reflita essa lógica de pensamento. A gente usa muitas ferramentas tecnológicas, né, para poder analisar textos de maneira semiautomática, para usar ferramentas que nos ajudam a enxergar essas questões mais do conceito do texto, né, do sentido, da semântica. E aí a gente tem o eixo da comunicação, que promove a nossa presença aí nas redes sociais, nos eventos, faz essa ponte, né, entre o Instituto Federal e as outras instituições da cidade, e o eixo pedagógico, que é exatamente fazer isso que a gente está fazendo aqui, transformar esses nossos estudos teóricos na pesquisa em linguagem científica em produtos didáticos que possam chegar de uma maneira mais clara, né, para capacitar vocês, cientistas em informação. Agora, esses somos nós. Agora, quem são vocês que estão aqui, né, com a gente participando dessa oficina? Eu fiz uma enquete, abri um Google Forms lá no formulário de inscrição, né, para que vocês participassem dessa oficina. Não tem problema se alguém que está aqui não teve oportunidade de responder esse formulário, né, porque a gente deixou as inscrições abertas até hoje, no último minuto antes da oficina, mas eu acabei fechando esse formulário para o envio de respostas ontem, porque eu precisava preparar esses slides. Então, qual que é o intuito de coletar esses dados com os participantes? Que eu possa trazer uma amostra da realidade de vocês, né? Exemplos dos projetos de vocês, das pesquisas de vocês, para poder falar aqui do meu assunto, que é o objetivo de pesquisa. Então, até ontem de manhã, quando eu fechei o formulário para preparar essa apresentação, nós tínhamos 7 respostas. É uma boa amostra, né? De repente, se a gente tem uma grande quantidade de respondentes, eu sempre sorteio e recorto uma amostra menor para caber no tempo de fala. Então, olha que bacana, das 7 respostas, todos foram alunos que responderam, né? E aí, são todos alunos de graduação, né? Esse é o perfil das respostas, dos exemplos que eu vou oferecer aqui para vocês. E nós tivemos dois respondentes do direito e 2 da psicologia. E da enfermagem, da medicina veterinária e da nutrição, nós tivemos um respondente de cada, né? Então, é assim os exemplos das áreas aqui que estarão representadas. O respondente da medicina veterinária, ele deixou em branco as outras respostas. Então, vocês vão ver uma amostra de 6 respostas, tá? Para o que eu perguntei. E eu vou, então, começar pela última pergunta que eu fiz. A última pergunta que eu fiz no formulário foi assim: faça-me uma pergunta. Então, vamos começar pelas dúvidas de vocês aí. E aí, se o dono da pergunta estiver aqui, quiser se manifestar para complementar, para discutir, à vontade. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Que eu já fiz a parte introdutória da minha fala, já vou começar a trabalhar agora. Então, quero saber se está tudo bem até então. Tá sim, Rosana. Que bom, muito obrigada. Então, eu separei as perguntas por nichos, né? Porque eu disse assim no formulário: faça-me uma pergunta sobre os objetivos de pesquisa. Mas apareceram perguntas fora do escopo dos objetivos de pesquisa, o que não tem problema, a gente vai responder também. Mas aí eu separei por nicho. Eu coloquei primeiro as 3 perguntas que estão relacionadas diretamente ao tema da oficina, né? Que são os objetivos de pesquisa. Então, me perguntaram assim, ó: o quão delimitados devem ser os objetivos e se é interessante possuir mais de um objetivo de pesquisa por artigo, uma vez que vários objetivos poderiam tornar o trabalho genérico e abrangente demais. Até aí, tá super acertando nas considerações. Como chegar a uma descrição fechada e concisa para os objetivos de nossos artigos científicos, para que tenhamos maior controle da produção, pesquisa, sem nos perdermos em grandes possibilidades de conteúdo? A pessoa está quente aí, está no caminho, pegou a ideia. Quanto mais a gente reduzir as variáveis, mais profundidade a gente vai ter. E aí vai estar mais claro o caminho onde a gente quer chegar. Porque nós vamos ver aqui como fazer isso, né? Todas as afirmações aí que a pessoa embutiu na pergunta procedem, estão adequadas. Agora, como delimitar, como fazer uma descrição mais fechada, você está no lugar certo. Essa oficina vai te responder isso e já, né? Então, a gente tem que começar com um mapeamento de variáveis, organizar essas variáveis em nichos, sabe, teoria dos conjuntos? Por semelhanças. E aí eu vou recortando esses conjuntos e eu vou escolhendo pelo menos 2 conjuntos para fazer a relação entre eles,
né? E aí, essas variáveis, elas vão me dar perguntas. E eu vou esboçar possíveis respostas. E quando eu esboçar possíveis respostas para essas perguntas, a partir da minha experiência, da minha intuição, da literatura, e aí eu vou aprofundando, eu tenho possíveis respostas para essa pergunta. Aí, quando eu escolho uma metodologia e faço o teste, né, dessas hipóteses, eu tenho conclusões. Essa é a diferença entre hipótese e conclusão. A hipótese não está testada ainda. A conclusão é a hipótese testada. Então, o ponto de partida é listar elementos da minha pesquisa, que a gente chama de variáveis, agrupar, fazer uma hierarquia, recortar, e aí começar a fazer perguntas e respostas sobre isso. Depois escolher uma metodologia, testar essas hipóteses e encontrar minha tese final, que é a minha conclusão. É esse o trabalho do cientista. É estudar os elementos do mundo e olhar para eles e fazer perguntas e buscar respostas, né? Com o auxílio da literatura, com o auxílio dos experimentos. Então, a gente vai ver aqui técnicas de redação de como fazer tudo isso, né? Então, essa é a resposta para essa primeira pergunta. Se quem fez a pergunta está aqui, ficou satisfeito, me conta. Se ainda ficou alguma dúvida, me conta também. 1, 2, 3. Então, vamos para a segunda. Toda pesquisa tem que ter objetivos gerais específicos? Sim, porque toda pesquisa tem variáveis conceituais teóricas que vão estar expressas nos objetivos gerais. E para que eu consiga registrar essas variáveis conceituais e teóricas, que são muito abstratas para mim, eu preciso usar variáveis instrumentais, operacionais, concretas, práticas, que vão gerar os objetivos específicos. Então, nessa hierarquia, até eu chegar num nível de abstração muito alto, eu preciso das especificidades. E a gente vai ver nessa oficina também como mapear as variáveis operacionais concretas que vão me dar os objetivos específicos e como depois dessas abstrair uma variável teórica mais geral que vai me dar o objetivo geral. E aí, gente, a gente sempre fala em 3 objetivos específicos, né? Aí os alunos perguntam assim, mas por que 3? Eu falo, just because, magic number, né? Então, a gente sempre trabalha com esse tripé aí. Ah, mas se eu tiver, de repente, 2 objetivos específicos ou 4, tudo bem? Tudo bem, né? Não é uma camisa de forças, mas a gente sempre trabalha aí com o número de 3, né? No recorte das variáveis, que fica bom. E aí me perguntaram assim, ó, aplicação propriamente dita, né? Aplicação propriamente dita do quê? Dos objetivos de pesquisa. Então, é isso que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, né? Vai ficar claro. Aí essas perguntas aqui, elas estão fora do nicho da oficina, mas foram colocadas lá, vou responder. Sobre como deve ser regido normas e como publicar. A gente usa a norma da BNT, então a gente precisa consultar na fonte. Toda universidade tem acesso, né? A gente consegue acesso no catálogo da BNT. Tem norma para referência, tem norma para citação, tem norma para sumário, para resumo. Então a gente precisa consultar aí à luz das normas. No caso da BNT, o pessoal da saúde usa muito uma norma chamada APA Style, quando publica em periódico internacional. O pessoal da engenharia usa muito a norma de Vancouver, né? Que a base de dados I3E adota bastante. Tem algumas diferencinhas da BNT. Basicamente, o insumo delas é a mesma coisa, né? Você precisa, nas referências, chamar a obra, o autor, o local da publicação, onde está disponível, as palavras que indexam. O Laletec, se vocês acessarem o YouTube, youtube.com/Laletec, vocês vão encontrar videoaula sobre normas, tá? E também sobre como publicar. Tem uma videoaula lá sobre como escolher a revista. A gente sempre indica a plataforma Sucupira, né? E converse com o seu orientador, que ele vai saber indicar, né, qual que é a revista que está dentro do fôlego aí do seu trabalho. E aí tem que olhar as normas da revista, tem que ver qual é o número de páginas, qual que é a formatação exigida, né? Os eixos, né, de trabalho, as linhas de trabalho que aquela revista, às vezes é uma revista temática. Então, tem muitas variáveis que tem que correr atrás. É um trabalho complexo que tem que fazer com calma e com orientação de alguém experiente. No caso, o seu orientador, seu grupo de pesquisa. Vivemos tempos sombrios onde a grande parte da população é cerceada por diversas fake news advindas dos mais diversos meios de comunicação, especialmente os digitais. A minha pergunta é: qual o papel da pesquisa científica nesse cenário que acabei de apresentar? Ela é acessível em termos de compreensão e alcance à população?
papel da pesquisa científica é combater, né, essa pós-verdade, essas fake news, desmistificar essas narrativas equivocadas, quebrar preconceitos, ressignificar paradigmas. Falamos sobre isso no meeting de pesquisa Ciência, o que é, como se faz e para quê. Pode recuperar depois o link com a Ana Flávia, que essa pergunta vai estar respondida lá na nossa oficina, na nossa conferência. Ela é acessível à população? Infelizmente, não é do jeito que a gente gostaria, mas os cientistas já têm descido da Torre de Marfim, né? E a pandemia foi uma grande impulsionadora disso. Mas ela pode ficar mais acessível. O cientista precisa assumir mais o seu papel de não se comunicar só entre cientistas num evento acadêmico ou num trabalho, né, científico. Ele precisa também fazer divulgação científica. E aí as mídias sociais, ao mesmo tempo que são canais que podem veicular as fake news, são os mesmos canais que podem veicular conhecimento científico de qualidade, né? Então, é nosso papel ir atrás disso também. Você sabe a quantidade necessária de carboidratos para que um ciclista realize seus treinos sem comprometimento de rendimento? Não sei, mas essa é uma ótima pergunta para a sua pesquisa, viu? Tem alguém da nutrição que mandou essa pesquisa e está estudando isso. Então, saber a quantidade necessária de carboidratos é uma variável que precisa ser caracterizada, né? E fazer parte aí do seu projeto de pesquisa. Então, muito bom que você tenha trazido também uma pergunta-problema para a sua pesquisa. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo ok, Rô. Tudo bem, Rosana? Então tá bom. Respondidas as dúvidas... Tudo ok. Que bom, pessoal. Obrigada. Respondidas as dúvidas de quem mandou aí no formulário, vamos então entender o que é o objetivo, né? E aí eu perguntei no formulário, qual que é o objetivo da sua pesquisa? Então me responderam assim, ó, oferecer qualidade de vida, analisar o sistema dos juizados especiais cíveis quanto aos processos envolvendo relações de consumo, em especial sobre o momento ideal para que o juiz aplique ou não a inversão do ônus da prova, demonstrar a evolução e, portanto, a adaptação do sistema constitucional de crises frente à Covid-19. Veja que, pelo objetivo da pesquisa, a gente sabe em qual área do conhecimento, em qual disciplina ela está, né? Analisar níveis de ansiedade e depressão através de escalas entre os operários de uma empresa em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e relacioná-los com os resultados da escala de qualidade de vida no trabalho. Analisar as variantes que aparecem nas fases de transições no primeiro e último ano da universidade e analisar a quantidade que melhora o rendimento de ciclistas. Então, voltando aqui, ó, a gente tem desde expressões que vocês estão me entregando e que vocês estão me dizendo, que são expressões que comunicam o objetivo da pesquisa de vocês, mais genéricas, quanto mais específicas e delimitadas, porque isso depende do andamento da sua pesquisa. Talvez uma pessoa que esteja ainda no início da pesquisa não tenha recortado muito, né? Além do que ela quer fazer, em que contexto ela vai fazer. Então, tem alguns objetivos aqui que estão mais bem contextualizados, mas isso é natural, isso é o desdobramento da pesquisa. Agora, dá para a gente saber também o tipo lógico de pesquisa, né? Quando eu quero só demonstrar algo, eu estou fazendo uma pesquisa de caracterização. Agora, quando eu quero estabelecer relações, certo? Eu quero aplicar X em Y a partir de uma análise, eu já estou querendo testar hipóteses. Então, aqui a gente tem nos objetivos que vocês estão comunicando do projeto de pesquisa de vocês, tanto pesquisa do tipo caracterização, quanto pesquisa de teste de hipóteses. Veja que quando você lê oferecer qualidade de vida, você fica se perguntando como a pessoa vai fazer isso. Quando você se pergunta como, é porque o objetivo está apropriado na escrita, porque ele está comunicando um querer, uma intenção, uma meta por trás do fazer. Agora, analisar não é uma coisa que você vai fazer? Analisar o sistema dos juizados é uma tarefa metodológica. Aí a gente se pergunta assim, para quê? Então, significa que o objetivo está um pouco escondido na redação. Precisa desempacotar e inverter a estrutura. Aqui no final, a gente percebe a intenção da pessoa, mas precisa reescrever, né? Está contido ali, mas precisa reescrever. Então, eu coletei essa amostra só para mostrar, para que a gente possa perceber no que a gente pode melhorar. Aqui, de novo, ó, analisar X e Y através de escalas é a sua metodologia. Aí eu pergunto assim para você, mas para que você está fazendo isso? Está contido, está aqui no final, mas precisa hierarquizar. Porque quando eu comunico o objetivo da pesquisa, está ali na introdução.
eu ainda não fiz, eu não cheguei ainda na análise. Analisar é o que eu vou fazer lá na metodologia, né? E por que a gente comunica antes, quando ainda está ali no objetivo? Porque a gente está tão envolvido no fazer que a gente só enxerga assim, né? Então a gente tem que abstrair um pouco. Eu vou analisar esses níveis de ansiedade e depressão usando essas escalas em tal contexto para que, na verdade, o que eu quero é relacionar esses resultados com a escala de qualidade de vida do trabalho. Então, o meu objetivo não é analisar, o meu objetivo é relacionar X com Y a partir da análise, que é a metodologia. Mesma coisa nesse aqui, mesma coisa nesse aqui. É comum a gente ler em trabalhos até publicados o verbo analisar como um verbo de objetivo. Mas analisar é aquilo que você faz. Ele é mais condizente, logicamente pensando, com a tarefa metodológica. Ah, mas eu não posso usar ele dentro do meu objetivo? Posso, você só precisa hierarquizar, reescrever, reestruturar. Você pode até deixar ele encabeçando ali, mas aí você tem que dizer, olha, analisar se a variante X interfere na variante Y, né? Analisar se os resultados da escala de qualidade de vida no trabalho são afetados pelos níveis de ansiedade e depressão através de escalas entre os operários de uma empresa em São João da Boa Vista, né? Então, assim, o material que vocês me mandaram, quando eu perguntei qual que é o objetivo da sua pesquisa, tá ótimo, está tudo contido ali. A gente só precisa reorganizar as ideias para que esse texto se pareça com um texto de objetivo. E quando a gente olha para o texto do objetivo, eu gosto muito dessa metodologia SMART, que é da gestão de projetos, que nos orienta que um objetivo ele precisa ser específico, né? Teve até uma pessoa que me perguntou ali, será que se eu começar por objetivo demais não vai ficar abrangente demais? E aí a gente recomendou recortar. Então ele precisa ser específico, oferecer qualidade de vida. Onde, quando, para quem? Né? Então veja que precisa melhorar a redação na especificidade. Ele precisa ser mensurável, tá vendo que tem gente que está usando escala para medir, para fazer análise? Então, o objetivo, ele seguia por uma tarefa metodológica. Você precisa ter algo que você vai medir para poder abstrair o objetivo. Ele precisa ser execuível. A iniciação científica é 1 ano. Vou dar conta de fazer uma lista de 10 objetivos específicos? Não, vou ter que escolher 3. Ele precisa ser relevante, né? Mais importante do que escolher o tema, eu preciso estabelecer uma discussão atual sobre esse tema, por isso que eu vou na literatura, ver se tem algum problema, uma pergunta que não foi respondida ainda. E ele é finito, ainda bem, né? Ainda bem que a pesquisa acaba antes que ela acabe com a gente. Então, um mestrado são 2 anos, um doutorado são 4 anos, uma graduação, um TCC, geralmente a gente faz no último ano, uma iniciação científica tem 1 ano também. Então, a gente precisa dar passos, né? Um de cada vez, para que a gente possa avaliar esse processo, ter qualidade, fechar esse projeto e abrir outro que vai avançando, né? E assim cada um vai contribuindo com uma parte aí nesse todo que é a pesquisa científica. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém quer dizer alguma coisa? Tudo certo, Rô. Então tá bom. Vamos continuar. Eu fiz aqui uma linha do tempo só para que a gente possa relembrar, enxergar qual é o lugar dos objetivos, né? Então, o ponto de partida é escolher uma ideia que vale a pena ser investigada. E aí você elege um tema dentro dessa ideia, recorta o que, onde, quando, como, para quê, por que eu vou estudar. Aí começa esse mapeamento de variáveis, né? E aí que eu vou pondo os elementos, listando as coisas que eu quero estudar. E aí eu vou falar, mas como que isso afeta isso? Como que eu posso combater? Como que eu posso resolver? Como que a depressão, a ansiedade, a nutrição, o carboidrato, o processo cível, tá vendo? Que vocês têm perguntas por trás daqueles objetivos, né? São as perguntas que motivam você a estabelecer o para quê. Então, na pergunta, geralmente você olha para trás, né? Por que é assim até hoje? E aí depois você começa a olhar para frente, porque você vai na literatura e você começa a entender, olha, já fizeram isso, tem trabalhos parecidos. E aí você olha no para frente do seu trabalho, né? Para que eu vou fazer isso? Já perguntaram isso, não perguntaram aquilo, eu quero perguntar, a literatura já mostra isso. Então, os objetivos são as metas, são o para quê. É um pavimentar o olhar para o futuro, né? Você vai projetar o resultado que você quer atingir. Aí, depois, para isso, você escolhe uma metodologia válida, prática e confiável, para transformar os objetivos em resultados.
Quando depois que você fez o seu experimento, o seu estudo de caso, a sua revisão da literatura, sua pesquisa de campo, né, etc, etc, aí você discute os resultados obtidos e depois deriva generalizações, benefícios, que são a conclusão. Grosso modo é isso, né? Não vou explicar cada etapa aqui, porque nos interessa hoje os objetivos. Mas o que nos ajuda muito a estabelecer os objetivos é fazer uma boa problematização do tema, uma boa discussão do tema, para que a gente tenha claro para nós o que queremos fazer, o que podemos fazer, que foi aquela primeira pergunta ali do formulário, né, que eu li com vocês e respondi. Então, você tem uma pergunta-problema e 3 hipóteses que são as possíveis respostas para essa pergunta. Então, perguntaram aqui, ó, vamos ver um exemplo aqui de um objetivo que apareceu, do nível de ansiedade, ó. Níveis de ansiedade e depressão de operários numa empresa de São João da Boa Vista. Então, talvez uma pergunta que possa ter motivado esse objetivo, né? Quando a pessoa estabeleceu esse objetivo de medir, usando essa escala da qualidade de vida no trabalho, talvez fosse como combater, né? Esses níveis de ansiedade e de depressão. Ou como reduzir, ou como minimizar, já que não dá para evitar. Então, esse como pode ter sido uma pergunta-problema. E aí, uma das hipóteses está contida ali naquele objetivo, né? Quem sabe se eu entrevistar esses funcionários ou se eu analisar a realidade de trabalho deles, olhar a documentação, né? Olhar o expediente, a carga horária, investigar ali no setor médico da empresa quantos casos de depressão, de burnout, mapear essas variáveis para conhecer a realidade, e aí eu tenho na literatura uma escala de qualidade de vida e aí eu relaciono para ver se está aquém, se está além, se está adequado. Tá vendo que essa é uma possível resposta para essa pergunta? E essas ideias vão surgindo quando a gente vai pesquisando, quando a gente vai colaborando com os outros pesquisadores. Então, esse pode ser um caminho que seria uma das hipóteses. Muito provavelmente tem várias maneiras de responder essa pergunta, mas é o caminho que a pessoa escolheu e aí ela recorta essa uma possível resposta para estabelecer o objetivo. Então, olha como que é importante discutir, ler, pesquisar, para que eu tenha uma pergunta relevante que ainda não foi respondida. E ao esboçar essas respostas, eu começo a listar os elementos da minha pesquisa e começo a encontrar os objetivos que eu quero atingir. Então, eu perguntei também para vocês, qual que é o tema delimitado e qual que é o problema? Qual que é a pergunta que você quer fazer para que eu pudesse enxergar as suas variáveis, né, e poder orientar a escrita do seu objetivo? Então, alguém me respondeu assim, ainda não tenho tema, estou querendo dar andamento ao meu primeiro trabalho. Isso já é um tema. Se o seu primeiro trabalho, né, tem desdobramentos, pontas que ainda ficaram abertas, não foram respondidas, dá para continuar. É interessante, porque aí você já tem experiência na área, né, do que mudar de tema. Uma pergunta que a pessoa tem, que eu acho que é mais uma meta-pergunta, né, como aplicar teoria na prática com baixa verba? Respeitando as limitações que isso me traz, né? Se de repente você está numa área que tem insumos caros, aí você vai precisar recortar ainda mais sua pesquisa ou se virar nos 30, usar a criatividade, ir atrás de fomento, né? Escrever projetos aí, cumprir editais para poder conseguir essa verba. Então, ali não é uma pergunta exatamente sobre o tema, né? É uma pergunta sobre a pesquisa científica no geral. Um outro tema que trouxeram aqui, ó, a relação de consumo, a inversão do ônus da prova e os juizados especiais cíveis. Tá vendo que o objetivo foi estabelecido a partir do tema? Olha como tá ficando redondinho. Lembra que eu li o objetivo? Olha da onde a pessoa tirou esse objetivo. Desse tema. Mas para ajudar a estabelecer o objetivo, ela teve que perguntar qual que é o momento ideal para que o juiz determinasse a inversão do ônus da prova em processo do juizado especial cível que envolva a relação de consumo. Então, se você voltar lá no objetivo, né, que eu falei no começo da minha fala, porque o assunto que a gente está tratando aqui é o objetivo, você vai ver que, em alguma medida, contém naquele objetivo uma resposta possível para essa pergunta. Então, é assim que a gente começa a recortar os objetivos, para ficar mais específico e menos abrangente. A Covid, sob a luz dos sistemas... A Covid-19, sob a luz do sistema constitucional de crises. Esse é o tema. Que problema a pessoa derivou daí? Quais mecanismos a nossa Carta Magna dispõe para defrontar a crise causada pela Covid-19? Veja que o verbo que ela usou no objetivo é o verbo demonstrar. Está compatível com a problematização, porque é uma pesquisa de caracterização. Ela não quer testar nada, ela quer conhecer, caracterizar, descrever
os mecanismos presentes, né, na Carta Magna para confrontar, defrontar a crise. Os impactos da ansiedade e depressão na qualidade de vida no trabalho. A ansiedade e depressão impactam na qualidade de vida do trabalho, né? Muito provavelmente a pessoa tem uma hipótese de que sim, porque senão ela não estaria querendo medir, né, esses resultados, essas ocorrências de ansiedade e depressão e comparar esses resultados com aquela escala de qualidade de vida. Então, talvez pudesse ser perguntado aí, né, como? Em que medida? Até que ponto? E aí veja que não é só uma pesquisa de caracterização, já quer estabelecer uma relação aí, né, quer testar essa hipótese da realidade dos operários de uma empresa de São João da Boa Vista com a literatura, com esse QVT aí, que é a métrica que a pessoa vai usar como metodologia. Então, gente, percebe que todas as decisões têm que ir ficando redondinhas ali? Eu não conheço vocês, não conheço a pesquisa de vocês. Só coletei esses dados sem conversar com ninguém. Não sou especialista de domínio aqui, de nenhuma das pesquisas. Mas vocês estão vendo que eu estou entendendo o que vocês estão fazendo? Por quê? Porque vocês estão comunicando de maneira clara. Vocês estão comunicando de maneira adequada na escolha das palavras, na estrutura, né? Então, isso é para mostrar para vocês que vocês já estão fazendo pesquisa, vocês já estão comunicando pesquisa. O nosso papel aqui é lapidar para que vocês possam ter mais sucesso ainda, para que vocês possam comunicar mais o conhecimento produzido na Unifiob, para que vocês possam conseguir publicar, conseguir fomento, né? Para crescer cada vez mais. Transições no início e final do período universitário e seus sintomas. O que pode ser feito para que essa sintomologia seja sanada? Tá vendo? Não é só uma caracterização. Ela quer que isso seja reduzido. Então, tem uma relação aí, né? O que pode aumentar, o que pode reduzir, o que pode funcionar para manter igual. Qual que é o meu interesse? Eu quero que resolva, eu quero que reduza, eu quero que afete, eu quero que aumente. Então, essa pergunta vai me dar esses caminhos possíveis, né? O meu objetivo. Nutrição para atletas de ciclismo, quantidade de nutrientes para ciclistas. Até a pessoa lá me fez uma pergunta, né? Você sabe qual que é a quantidade de carboidratos? Então, é uma pesquisa de caracterização. Ela quer caracterizar, descrever e entender esse fenômeno. Qual que é essa quantidade necessária? Não quer testar nenhuma relação. Então, até agora, deu para vocês pegarem a ideia que existem dois tipos lógicos de pesquisa? Uma pesquisa que quer caracterizar um fenômeno, identificar, e outra pesquisa que quer testar relações? Alguém quer dizer alguma coisa? Ou podemos tocar assim, Ana Flávia, está tudo em ordem? Acho que está tudo em ordem, Rosana. Pode prosseguir. E aí tem uma tela aqui que eu trouxe do nosso parceiro, o professor Gilson Volpato, que ele também nos recomenda melhorar um pouco o teor das nossas perguntas, para não acontecer aquilo que aquela pessoa me fez lá, como pergunta no formulário, né? Para não ficar muito abrangente, e aí fica muito abrangente e banaliza o assunto daquele artigo científico. Então, ao invés de eu perguntar como motivar estes alunos, eu pergunto qual que é o método para motivar os alunos? Como essa empresa cresceu tanto e tão rápido? Qual foi o padrão de estratégia adotada? Então, olha que legal aquela pesquisa que quer usar a escala do QVT. Não está simplesmente perguntando, como é que eu posso deixar a qualidade melhor? Não, está tendo um padrão, né? Isso é ciência, não é simplesmente uma pesquisa de opinião. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma pergunta ou não escrever um objetivo que pareça que seja só uma enquete, né? Uma pesquisa de opinião, mas que tenha um padrão por trás, uma métrica, que tenha um estudo sistematizado, que é a ciência. O que as pessoas dessa região pensam de religião? Como evoluiu e se diferenciou o pensamento sobre religião? Tá vendo? Usar perguntas que tenham elementos mais concretos aí, que dê para a gente medir a realidade. Como funciona o SUS no Brasil? Tá vendo? É muito abrangente para uma pergunta de pesquisa. Vai gerar um objetivo muito genérico. A estrutura SUS aplicável a outros países, né? Então, olhar bem para a nossa pergunta de pesquisa e ver se ela não está muito genérica, né? O que, como, simplesmente, e colocar mais padronização, mais contexto, mais delimitação.
Porque, afinal de contas, quando o cientista faz esse exercício de problematização, ou ele quer caracterizar a realidade, ou ele quer testar a relação entre dois elementos da realidade. Então, quando a gente quer caracterizar, como é que a gente comunica isso? O que é, como é, onde, quem e quando. E aí a gente complementa, né, o resto dessa pergunta com elementos concretos, palpáveis, para ficar científico. Agora, quando eu quero testar a relação, eu pergunto por quê, em que medida, que mecanismos, até que ponto, para quê, como X afeta Y. Então, a língua, ela nos dá palavras adequadas para cada propósito. E quando eu uso isso na minha pergunta problema, né, na minha pergunta de pesquisa, eu estou comunicando o tipo de ciência que eu quero fazer. Se eu quero fazer... A literatura, ela chama essa pesquisa aqui de caracterização de pesquisa básica, pesquisa descritiva. E ela chama a pesquisa de teste de relações, de hipóteses, de pesquisa aplicada, pesquisa explicativa. Então, quando você vai aos livros de metodologia de pesquisa, dizem que há 3 tipos de pesquisa com relação ao objetivo: pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. A exploratória, toda pesquisa é. Se eu quero caracterizar ou se eu quero testar a relação, eu estou explorando a literatura, a realidade, os elementos da minha pesquisa. Então, a gente acaba dizendo que existem 2 tipos lógicos de pesquisa: a descritiva, que é a de caracterização, e a explicativa, né, em que o meu objetivo é testar a relação entre hipóteses. E aí, esse teste ou essa caracterização, ela vai a partir desse inventário de variáveis teóricas e operacionais que a gente faz. Então, se eu sou da química e me interessa, né, eu quero responder essa pergunta: qual é o pH de qual substância? Isso é uma variável teórica, porque eu não tenho acesso direto a ela. Eu preciso de instrumentos que possam medir a acidez de uma substância. Então, essa escala do pH, a maquininha que vai medir, é uma variável operacional, por meio da qual eu registro a variável teórica. Se eu sou da psicologia e trabalho com fobia, né? E aí eu vou conversar com os meus pacientes para entender se eles têm pouco medo ou muito medo de alguma coisa. E aí, o que eu posso usar para medir o medo, que é uma variável teórica? Percebem que o medo é uma variável teórica, conceitual? Não tem como eu registrar direto? Eu preciso de uma variável operacional para registrar o medo, que pode ser o relato do paciente, pode ser a dilatação da pupila, pode ser os batimentos cardíacos, né? Porque às vezes uma variável operacional só não me dá a medição que eu preciso. Porque olha só aqui, ó, o medo, que é uma variável teórica. Se eu usar só o relato como variável operacional para medir o medo, um paciente vai me falar que tem um medinho assim de aranha, o outro paciente vai falar que morre de medo. Né? E aí eu tenho que confrontar isso com a fisionomia dele, com a postura, com a respiração, com a pressão, com a adrenalina, com a atividade cerebral. E aí essas variáveis operacionais vão me dar os objetivos específicos. Então eu posso agrupar essas variáveis operacionais em nichos, né? Quais nichos dizem respeito à comunicação do medo? Quais elementos ali formam um nicho que diz respeito à postura, a expressão corporal, biológica do medo? Então, vejam vocês que todos esses exemplos aí, ó, nível econômico, justiça, aprendizagem, segurança, dilatação, dor, são todas variáveis teóricas que vão me dar o meu objetivo geral. E aí depende da pergunta que eu quero fazer, para entender o medo, a dor, a dilatação. Aqui no Instituto Federal tem a área de engenharia mecatrônica, então tem a área de materiais. Uma das coisas que eles estudam são os materiais usados para construir aeronaves. Então, não só o ponto de fusão, dilatação desses materiais, para saber se a aeronave vai ter uma aerodinâmica que vai fazer com que ela seja leve e consiga voar. Vejam que a dilatação é uma coisa muito abstrata, é muito teórica. Você precisa de maneiras de registrar essa dilatação. Então, você registra o quê? O volume, a área, o comprimento, a pressão. Quem está na área da educação trabalha com aprendizagem. Aprendizagem é um conceito, é uma variável teórica. E a ciência se nutre da teoria. A gente tem que chegar a conclusões teóricas para avançar. Porque é isso que faz a gente pensar e criar novas ideias. Mas a gente não vive só de abstração. A gente precisa de variáveis operacionais para que a gente consiga registrar
as variáveis teóricas. Então, a nota registra a aprendizagem do aluno. Pode ser que alguém critique. Mas só a nota não mede o quanto o aluno aprendeu. Porque quando ele faz uma prova, tem muitas coisas envolvidas. Tá, então eu vou fazer trabalho em grupo e vou observar o desempenho dele. Eu vou colocar ele para resolver problemas mais complexos e mais simples. Então, você tem que ir arrumando variáveis operacionais que façam com que você registre a sua variável teórica, que vai te dar o objetivo geral e os objetivos específicos. E é assim que a gente começa a escrever os objetivos, fazendo essas listas, esse exercício de inventariar as variáveis e depois começar a verificar o que eu quero fazer com elas. Eu quero verificar a interferência entre A e B. Então, se eu tenho aqui um estudo na área aqui do direito, né? Eu estou trabalhando com o conceito de justiça. Então, eu quero verificar como a lei, os princípios, as doutrinas, né? Que eu estou chamando aqui de variável independente, afetam uma conduta de alguém em algum contexto. Se eu mexer aqui, né? Se eu mudar uma doutrina, uma lei, estabelecer uma nova lei, vai mudar aqui o comportamento da pessoa? Seja ele motorista que dirige embriagado, seja ele consumidor que está correndo atrás dos seus direitos, né? Se eu mexer em alguma sistematização da lei, vai mudar o comportamento dessa pessoa que é afetada por essa lei? Então, se eu quiser fazer essa variável de interferência aqui, escolher 2 elementos ali do meu conjunto, né, de variáveis operacionais, eu tenho uma pesquisa de teste de hipóteses. Toda vez que eu mexo com um mecanismo, eu quero testar em que medida A afeta B. E aí a gente tem variáveis que se afetam realmente. Se eu tô com dor, vou ao médico, ele prescreve um analgésico, ou se eu tô com inflamação, um anti-inflamatório, ou se eu tô infeccionada, um antibiótico, eu vou sarar. Isso já é dado na literatura, eu não preciso caracterizar. Então, se eu vou testar uma nova vacina, foi isso que aconteceu, ensaio e erro, né? Eu tenho ali uma relação de interferência. A gente viu que agora a gente está retomando a nossa vida porque a vacina interferiu na nossa imunização, nos protegeu contra a Covid-19. Mas tem novas variáveis, pega a Covid mesmo assim, mas os efeitos são menores, né? Então, a gente tem aqui uma narrativa científica que é empírica, sim, quando é uma nova interferência que a gente está testando, mas a gente tem narrativas que, além de serem empíricas, são conceituais, já estão na literatura. Eu não preciso testar de novo, né? Só vou testar se eu tiver uma nova caracterização, se surgir um novo problema, como o exemplo da pandemia. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente enxerga relações entre as variáveis ali da nossa pesquisa que não tem interferência. E aí a gente tem tanta vontade que elas se interfiram que a gente começa a olhar equivocadamente e traçar objetivos que não são válidos. Vocês querem? Porque às vezes a relação é essa, ó. Tem um terceiro elemento afetando A e B, mas A e B não se afetam. Então, um exemplo comum que eu sempre reporto nas oficinas é esse. Se você olhar para essa imagem, diferente da imagem lá do médico que prescreve o remédio, você toma e sara, né? Que é uma narrativa conceitual e empírica, tem pareamento com a realidade, né? E está atestado cientificamente. E olhar para essa imagem aqui, você vai falar assim, não, as cegonhas não trazem os bebês. Isso é uma narrativa só conceitual, só da sua cabeça. Não é uma narrativa empírica. Porque não tem sentido com a realidade, não tem pareamento com a realidade. Mas tem um estudo estatístico que mostra que numa cidadezinha da Suécia, não vou lembrar agora o nome, mas eu li o paper, tem uma linha paralela crescente proporcionalmente do número grande de pares reprodutores de cegonhas nessa cidadezinha e de uma grande taxa de natalidade. Então, você anda por essa cidade, você vê cegonhas assim em todo lugar e você vê as famílias com no mínimo 4 filhos e ainda esperando um bebê, né? 3 filhos e mais, grávida a esposa. As famílias têm no mínimo aí 4, 5 filhos, aí você fala, não é possível, gente. Cegonhas estão trazendo bebês aqui para essa cidade, então contrata, quando você for arrumar um animal de estimação, ao invés de arrumar um gatinho, cachorrinho, arruma uma cegonha, né? Se você tiver dificuldade de engravidar, que a cegonha vai fazer você ficar grávida. Você vai falar, não tem cabimento isso. O que foram perceber? Foram estudar essa relação aqui, ó. A tem muitas cegonhas, B tem muitos bebês. Um está interferindo no outro? Não. Essas duas variáveis não têm interferência.
Elas coexistem por coincidência no mesmo lugar. Elas estão associadas no mesmo lugar. Mas tem uma terceira coisa motivando, né? Ter muita cegonha e ter muito bebê nesse lugar. Que descobriram que era o habitat, era o lugar, a cidade, que era propícia ao crescimento de cegonhas por causa do clima, por causa da natureza. E a cidade era também economicamente próspera. E é uma cidade muito fria, as pessoas são muito família, elas têm um bom poder aquisitivo para ter muitos filhos. Então, percebem uma relação sem interferência? Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer... de repente eu quero muito que a QVT, a escala da QVT, bata com a realidade dessa empresa. Será? Será que eu não preciso usar uma outra variável operacional? Será que só ela vai me garantir a interferência? Ou será que ela vai me mostrar associações que talvez não tenham interferência? Então, vai atrás de mais variáveis operacionais, por isso que a gente fala 3 objetivos específicos, para poder realmente validar, tirar a prova dos 9 se aquele objetivo geral procede. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem, Rosana. Então tá bom, qualquer coisa vocês me interrompam. E aí, olha, uma outra maneira de fazer esse exercício, você pode começar a colocar suas variáveis em listas, como a gente colocou aqui, tá vendo? Eu dou esse exercício para os meus alunos. Começa a listar. Ou você pode pedir para o seu aluno, ou você fazer, né, você como orientada e levar para o seu orientador validar, esse exercício de mapa conceitual. Né? Você coloca a sua variável teórica aqui no meio e vai mapeando variáveis operacionais. Faz isso primeiro, depois você vai pondo nas caixinhas, né? Separando os nichos dos objetivos específicos. Mas eu quero avançar um pouquinho mais. Eu quero aqui relacionar a leitura com a escrita dentro da comunicação científica. E essas são variáveis teóricas. Eu quero pendurar as variáveis operacionais aqui, para poder entender, né, a hierarquia. De onde eu começo? Eu começo de baixo para cima? Começo a trabalhar com essas variáveis operacionais para fazer as medições? Ou para caracterizar, ou para ver se tem relações, depois eu vou subindo aqui no diagrama. Então, isso organiza também o percurso da sua pesquisa. E assim a gente chega na escrita dos objetivos. Não tem como escrever os objetivos sem mapear as variáveis primeiro, né? E aí, você tendo essas variáveis, ou você vai caracterizar, ou você vai estudar as relações entre elas, que a gente chama de hipóteses. E aí você tem que ver se elas só estão associadas sem interferência ou se elas estão associadas com interferência. Então, quando eu quero só caracterizar, é esse diagrama aqui no canto inferior direito, Tá vendo? Eu listei lá todos os elementos da minha pesquisa. Né? Na minha pesquisa, lá no meu tema, tem triângulo de cabeça para baixo, para cima mais fino, retângulo, né? Na vertical, na horizontal, tem bolinha. Esses aqui eu já conheço, a literatura já me deu. Não preciso caracterizar. Já foi respondida a minha pergunta. Não vou fazer mais do mesmo. Mas olha que na literatura, eu fiz uma breve pesquisa, uma breve revisão da literatura, e eu vi que esse triângulo aqui, desse jeitinho, nessa posição, não foi caracterizado ainda. Então, eu vou entender, eu vou estudar como funciona, o que é, né, dentro de um contexto. Agora, tudo já foi caracterizado, né? Já foi caracterizado o quadrado, o triângulo, o círculo. Então, vou começar a fazer relação entre as variáveis, né? Vou pegar um elemento quadrado e um elemento triângulo e vou ver qual que é o mecanismo de associação entre eles. Se o triângulo interfere no quadrado ou se eles só coexistem, né? Se tem um terceiro elemento aí afetando o comportamento dos dois. E não uma coisa de afetar entre si. Então, se eu caracterizo, o que eu faço? Eu coleto os meus dados, descrevo. E aí, o resultado da minha pesquisa é contar o que é e como é. Agora, se eu testo hipóteses, eu vejo a causa de ter muitos bebês ou muitas cegonhas naquela cidade e vejo o efeito. Será que as cegonhas trazem os bebês? Né? Será que se eu diminuir o número de cegonhas, vai diminuir o número de bebês? Não vai alterar, né? Porque uma coisa não tem interferência sobre a outra. E aí, se eu quero descrever uma pesquisa de caracterização, eu escrevo objetivos de caracterização. Então, eu uso sempre verbo. Para escrever o objetivo é sempre verbo. Eu uso um verbo no infinitivo, uma variável que eu quero caracterizar e mais o contexto, né? Então, eu posso identificar padrões físicos de ciclistas, posso identificar padrões comportamentais de ciclistas, né?
envolvendo aí o aspecto nutricional. Aqui alguns exemplos, ó. Verbos de caracterização e sinônimos desses verbos. Identificar, mapear, mostrar. Aí aqui eu tenho uma variável que eu quero caracterizar e o contexto, né? Para ficar científico, para sistematizar, para recortar, delimitar. Então, posso identificar um método de motivação de alunos em estágio preparatório para o ingresso na universidade, mapear conceitos chaves da medicina baseada em evidências, mostrar o padrão de estratégia adotada no Brasil para o crescimento do setor de serviços, apresentar o perfil socioeconômico dos pacientes internados com Covid, etc, etc. Aqui, ó, descrever a Covid-19 sob a luz do sistema constitucional de crises. Se eu quero só caracterizar, se a literatura ainda não caracterizou. Agora, se a literatura caracterizou, eu vou usar o que já está caracterizado, referenciando na minha revisão da literatura, né, na fundamentação teórica, e aí eu vou testar. Bom, se eu vou testar, a estrutura é diferente. Eu preciso escolher um verbo no infinitivo de teste, não de caracterização, mais a partícula ser e como, que vai mostrar essa relação. É uma relação entre duas variáveis no mínimo, né? Caracterizar, eu posso caracterizar uma de cada vez. Agora, se eu quero testar hipóteses, a hipótese é como a variável x afeta a y, ou é afetada, e mais o contexto. Então, eu tenho avaliar se conteúdos jurídicos promovem prática educativa e emancipatória na educação de jovens e adultos. Verbo de teste, partícula se ou como, variável 1, hipótese de como essa variável 1 afeta a variável 2 e o contexto. Analisar como o clube de leitura favorece a formação de leitores no ensino fundamental. Minha hipótese está aqui, ó, que foi a resposta que eu vi possível lá para minha pergunta de problema. E essa hipótese, ela tem uma variável 1, o clube de leitura, uma variável 2, a formação de leitores, e como essas duas variáveis se afetam, que é o favorecimento aqui. Analisar é o verbo de teste, se eu tirar o como, vira metodologia. Então, eu tenho que pôr, analisar como X afeta Y no ensino fundamental. Aqui alguns exemplos, ó. Verificar se a interdisciplinaridade interfere na relação escola-mundo do trabalho. Experimentar como a motivação do cientista aumenta os índices de publicação. Testar como o uso de tecnologia potencializa a comunicação. Então, eu tenho verbos de teste, partícula se ou como, se ainda é uma condição, e o como, se eu já acho que é plausível. E aí eu tenho as hipóteses aqui, que são uma variável, o que está em azul é o que eu quero testar, é a relação que eu quero testar, e a segunda variável. Então, é assim que a gente estrutura o objetivo. A gente escolhe um verbo que expressa o tipo lógico da nossa pesquisa, que seja ou de caracterização ou de teste de hipóteses, sinônimos desses verbos. Se eu caracterizo, eu escolho uma variável de cada vez para caracterizar, e se eu testo, eu tenho que ter uma hipótese, ou seja, pelo menos duas variáveis e uma relação entre elas que eu quero testar. E aí você comunica numa frase, o objetivo é, foi, será. Se é projeto, você pode pôr no futuro. Se é trabalho concluído, você pode pôr no passado. O presente você sempre acerta, né? Quando você fala o objetivo é atemporal. Então, se você tem um objetivo de caracterização, você escreve: o objetivo é mostrar X, identificar, caracterizar. Ou você pode colocar o intuito, o propósito, a pesquisa visa a. E se é de teste, o objetivo é investigar se X melhora Y. Veja que aqui a estrutura é o verbo de teste, a partícula se ou como e a hipótese, a relação entre as duas variáveis. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Vamos então agora para a terceira parte. Como corrigir equívocos na redação de objetivos, no que diz respeito à escolha do verbo no infinitivo e à estruturação da expressão. O professor Gilson Volpato, ele sempre recomenda evitar esses verbos para escrever os objetivos. Muitos deles, por quê? Porque são verbos que refletem tarefas metodológicas. Usar, aplicar, desenvolver, são verbos de tarefas metodológicas. Você vai desenvolver um mecanismo para resolver X.
você vai usar uma escala da qualidade de vida no trabalho para comparar Y. Isso é o que você vai fazer. Aí você tem que se perguntar, para que eu vou usar? Para testar a relação, para caracterizar o fenômeno. Para que eu vou desenvolver? E aí você usa um verbo mais teórico e menos operacional. É claro, gente, que aqui a gente tem que usar o bom senso. Às vezes você fala assim, comparar é um verbo teórico ou operacional? Se ele for operacional, então comparar é metodologia. Mas se ele for teórico, então comparar é objetivo. Então tem um limbo ali, sabe? Que você tem que tomar a decisão. De repente, para comparar, você vai usar uma planilha no Excel, você vai usar filtros no Excel, então você pode usar o comparar como objetivo. Só que aí você tem que escrever comparar se X afeta Y a partir do uso do filtro tal na planilha do Excel. Então, você pode incluir no rabinho ali, no finalzinho do seu objetivo, a tarefa metodológica. Mas a hierarquia é primeiro comunicar a abstração, né? Então, eu sempre dou um exemplo assim, bem ilustrativo. Se eu falar assim para vocês, olha, quando eu terminar aqui essa oficina, eu vou ligar para minha tia. Aí vocês vão falar assim, para que você vai ligar para sua tia? Para que é a pergunta do objetivo, né? Eu vou falar assim, para falar parabéns para ela. Falar parabéns para ela não é meu objetivo da ligação. É o que eu vou fazer. Quando ela falar alô, eu vou falar parabéns. Aí você vai me perguntar assim, mas por que você vai falar parabéns? Ela passou num concurso? Ou foi aniversário dela? Ainda não é o objetivo, é a justificativa. É o que me motivou a ligar para ela. Dizer parabéns é a tarefa metodológica. Aí você vai falar assim, mas para que você vai ligar para ela? Para mostrar carinho, né? Eu vou ligar para ela para mostrar o meu apreço por ela. Pode ser um outro para quê? De repente, minha mãe falou assim comigo o dia inteiro, não esquece de ligar para sua tia. Vai ser um desgosto se você não fizer uma ligação para ela. Então, na verdade, eu vou ligar para impressionar minha mãe. Tá vendo que tem objetivos diferentes? Então, eu tenho que fazer esse tipo de abstração. Agora, tem verbos ali, contribuir, refletir, discutir, debater, explorar, que são verbos naturais de uma pesquisa científica. Você não precisa forçar a amizade e colocar que a sua pesquisa vai contribuir. O professor Gilson Volpato, ele bate sem dó. Ele fala assim, se a sua pesquisa contribuir realmente, você não precisa dizer. A pessoa vai ler o seu resultado e ela vai entender que contribuiu. Então, se a gente não sabe o que dizer na conclusão, a gente fala que a pesquisa contribuiu. Ou às vezes a gente não sabe o que estabelecer como meta, a gente fala que a gente quer contribuir para a área de matemática na educação com metodologias ativas. Não, isso aí é obrigação a pesquisa fazer. Você vai contribuir para quê? Para o raciocínio numérico? Para o raciocínio linguístico? Né? Você tem que fazer esse exercício de transformar uma enquete, uma pesquisa, num estudo científico. Né? Então, evitar esse tipo de verbos. A gente vê muito na área de educação o pessoal usando taxonomia de Bloom para elaborar objetivos de pesquisa. Aqueles verbos lá da pirâmide cognitiva, né? Se é uma pergunta mais fácil na prova, você usa o verbo mais fácil. Se é uma pergunta mais complexa, você usa um verbo mais complexo. Mas, gente, elaborar prova não é fazer pesquisa científica. A prova, quando você escolhe o verbo do enunciado da prova, você quer verificar a aprendizagem do seu aluno baseado nos objetivos da sua disciplina, né? Então, você quer fazer o desenvolvimento do aluno, a formação do indivíduo. Fazer pesquisa científica é para além disso. É também formar a pessoa, mas é desenvolver o conhecimento. É fazer avançar o conhecimento, que é muito mais abstrato, né? Então, tomar cuidado com o verbo de taxonomia de Bloom, porque fazer uma prova não é a mesma coisa que fazer uma pesquisa científica. Porque, veja, se você colocar assim, o objetivo da minha pesquisa é avaliar a arte e educação na produção de audiovisual. Não, isso é o que você vai fazer. Agora, se você falar, é avaliar como a produção audiovisual promove a arte e educação, aí eu já tenho um objetivo de pesquisa, de teste de hipóteses. Então, se eu uso um verbo de teste, eu não posso colocar só uma variável. Eu tenho que colocar o verbo ser ou como, variável X, afeta a variável Y. Porque se eu não fizer isso, vira tarefa metodológica, vira meio, testar o indicativo X da sociedade Y. Vira meio, não vira meta. Agora, se você disser, eu vou testar em que medida a variável X da sociedade Y interfere no comportamento do indivíduo W, por exemplo, né? E aí, para terminar,
a gente tem aqui um teste para vocês. Vocês vão me responder aqui, me justificar essa questão de múltipla escolha aqui. Só antes de fazer o teste aqui, para já encaminhar para os momentos finais da oficina, eu quero saber se alguém quer dizer alguma coisa sobre o que a gente apresentou até aqui. Disponibilizo sim, Harley. Ela está até aqui na ponta da agulha, ó. Coloquei aqui no chat agora os slides dessa oficina de objetivos de pesquisa, tá? Você pode acessar. Por nada. Bom, a Nancy está falando que não, que está tudo certo. O José Cláudio também falou que está tudo sim. Então, vamos lá, ó. A gente viu que um dos principais equívocos na hora de escrever o objetivo é confundi-lo com a metodologia, usando um verbo ou uma estrutura, né, da expressão que comunica o objetivo equivocados. Então, naquela primeira etapa ali, que tem 4 alternativas, as 3 de cima estão incorretas, inapropriadas, a partir disso que a gente está estabelecendo aqui, da lógica de pesquisa, de caracterização ou de teste de hipóteses. E a última está correta. Então, vamos ver por que aquela verdinha ali está correta. Descrever a arquitetura da internet das coisas a partir das funcionalidades requeridas para integrar coisas em uma rede social. Então, eu tenho o verbo descrever. Pergunto para vocês, vocês podem responder na voz ou no chat. Descrever é um verbo de caracterização ou de teste de hipóteses? Quando eu digo que eu quero descrever, eu estou querendo caracterizar ou testar hipóteses? Caracterizar. Muito bem, José Cláudio. E aí, veja que a variável que eu quero descrever está logo ali na frente, ó. A arquitetura da internet das coisas. É uma variável. A partir das funcionalidades, blá, 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 é o contexto, certo? Por nada, Nancy. Boa aula para você. Agora, vejam ali as outras de cima. Comparar resultados de uma pesquisa de campo e de uma pesquisa experimental. Desenvolver um aplicativo gamificado para o ensino de matemática. Refletir sobre o uso da tecnologia na educação. Comparar é de teste de hipóteses. Cadê o se e o como ali? A gente tem as duas variáveis, ó. Uma pesquisa de campo e uma pesquisa experimental. Mas qual que é a relação de comparação que eu quero entre elas? Eu quero verificar se os resultados de uma pesquisa de campo são mais produtivos ou mais eficazes ou mais ágeis do que os resultados de uma pesquisa experimental. Então, ali, se eu escrever comparar se ou como, os resultados de uma pesquisa de campo, variável X, afetam, e aí eu tenho que definir que tipo de afetação eu vou querer ali. Melhora, piora, mais produtivo, menos produtivo. De uma pesquisa experimental, pronto. Aí eu já transformei num objetivo escrito logicamente. Porque só comparar resultados das duas pesquisas é tarefa metodológica, é o que você vai fazer. Mas eu quero saber o objetivo disso. Para que você vai comparar a pesquisa de campo com a pesquisa experimental? Qual que é o resultado que você tem em mente? Que uma funciona mais que a outra? Então escreve ali. Ó, desenvolver um aplicativo gamificado para o ensino de matemática também é uma coisa que você vai fazer, mão na massa. Se você, de repente, inverter, ensinar matemática a partir do desenvolvimento de um aplicativo, já melhorou. Refletir é aquele verbo que serve para tudo, né? Então, usa um verbo mais de ciência, mais metódico, mais sistemático. Agora, vamos ver ali o de baixo, ó. Investigar redes elétricas inteligentes no Nordeste brasileiro. Investigar, respondam aí para mim, é um verbo de caracterização ou de teste de hipóteses? Exatamente. Então, o que está faltando ali, gente? Investigar se as redes elétricas inteligentes... Acabou, cadê a outra variável? No caso ali, a pessoa teria que trocar o verbo, então, porque eu só tenho uma variável ali. Pode ser que a intenção do pesquisador ali, talvez haja uma carência de redes elétricas inteligentes no Nordeste brasileiro. Então, ele encontrou um nicho, ele identificou um fenômeno, ele quer saber como funcionam as poucas redes elétricas inteligentes no Nordeste brasileiro para entender o problema.
Então, ele quer só caracterizar. Então, ele troca o verbo, né? Ele coloca mapear, inventariar, demonstrar, mostrar, caracterizar as redes elétricas inteligentes no Nordeste brasileiro, porque só tem uma variável ali. Então, não tem como testar, porque não tem nem a outra variável. Agora, olha a segunda aqui direitinho que ficou escrito, ó. Verbo de teste, testar, partícula como, ferramenta de controle, variável 1, assiste, hipótese de relação, gestão de resíduos, variável 2, construção civil, o contexto. Avaliar como X de uma antena Wi-Fi atende os requisitos Y. Verbo de teste, partícula como, X de uma antena Wi-Fi, variável 1, atende hipótese e requisitos Y, variável 2. E o último ali é de caracterização, também tá certinho, ó. Mapear é um verbo de caracterização, os processos de prestação de serviços é uma variável que ele quer entender, em telecomunicação, é o contexto. E aí, como a gente falou lá desde o começo da oficina, quando você vai listando, mapeando, fazendo fluxograma, mapa mental, fazendo aquelas listas das variáveis teóricas e operacionais, lembra que tinha lá medo, dilatação, aprendizagem? Dessa variável teórica, você vai escrever o seu objetivo geral, que você tira do seu tema delimitado. Aí, quando você começa a escrever as variáveis operacionais, que você vai desempacotando os elementos, você começa a ter as características para uma pesquisa de caracterização. Ou você começa a ter as hipóteses, as relações entre as características, para uma pesquisa de teste. Aí você, olhando para esses elementos da sua pesquisa, você escolhe o verbo, abstrai e escreve o para quê. E aí a gente já falou, né? Sempre 3 ali, ou 2, ou 4 no máximo, porque isso faz com que a gente reduza essas variáveis. Como é que a gente vai reduzindo essas variáveis? Listando, tirando as arestas. Quando a gente lista, a gente faz um brainstorm. Aí a gente começa a olhar para a lista, a gente vai vendo que tem elementos parecidos. Dá para aglutinar? Dá para separar em nichos? Então, a gente vai fazendo esses diagramas aqui de organização do pensamento, a gente consegue deixar menos abrangente e mais aprofundado. E aí, eu pedi para vocês escreverem os objetivos específicos, né? Olha só, verbo de caracterização, verbo de caracterização, verbo de caracterização. Quem escreveu esses objetivos aqui está de parabéns. Está tudo escrito direitinho, de maneira apropriada, de acordo com a lógica de pesquisa, né? E veja que primeiro ela quer fazer isso, depois isso, para chegar nisso. Então, tem uma hierarquia. E vejam que, no geral, todos os objetivos específicos de vocês estão cravados de variáveis operacionais. Então, vocês estão no caminho, vocês sabem o que é um objetivo específico, empiricamente. Precisa só sistematizar melhor e entender. Eu quero caracterizar? Então, eu vou manter o verbo descrever, né? Ah, aqui eu preciso abstrair o verbo, né? O meu querer daqui. Eu tenho as variáveis aqui, mas o que eu quero fazer com isso? Aqui também, ó, preciso colocar um verbo aqui para essa expressão, porque as variáveis já estão aqui. Eu quero caracterizar essas variáveis que eu enumerei? Dá para dividir em 3 nichos e criar objetivo específico 1, 2 e 3? Então, gente, o começo da história é pôr as ideias no papel. Veja que se você põe no papel, você consegue ir sistematizando. Você pega lá a literatura que eu acabei de apresentar, que é do método lógico do professor Gilson Volpato, e mira lá na escolha de verbos e da estrutura que você começa a delinear melhor a redação da sua pesquisa, porque o estudo já está aí, já está delineado. Então, resumindo, vamos sempre estabelecer um objetivo geral e 3 objetivos específicos, dependendo se eu quero, se eu posso, se eu devo caracterizar ou testar. Quem vai me dar isso é o meu orientador, é a minha leitura, é a minha pesquisa, é a minha experiência. Receitinha, não esquecer dos verbos adequados, ou para caracterizar ou para testar. Não esquecer da estrutura, não é só escolher o verbo e pôr de qualquer jeito na estrutura, né? Ou eu coloco o verbo mais uma variável, se eu quero caracterizar, ou eu coloco o verbo, ser ou como, mais a hipótese. Aqui podem ser sinônimos também dessas partículas. Se, como, até que ponto, em que medida. Não confundir os passos metodológicos com as tarefas, né? E nem com os objetivos específicos. E aí, isso daqui dá uma briga no Instituto Federal entre os orientadores e eu, porque eu corrijo a redação na aula de metodologia, vai para o orientador pede para o aluno escrever com verbo de tarefa metodológica. Daí o orientador vem conversar comigo. Então, eu não sou especialista de domínio, não sou orientadora da pesquisa de vocês. No fim, quando
há um embate entre orientador e orientado, eu falo, escreva do jeito que o seu orientador mandar. Porque às vezes é um viés da área. Quando a gente... E eu estudo isso, né? Eu coleto corpos, eu anotei manualmente 1.800 resumos científicos da PLOS ONE e anotei 1.800 resumos da Web of Science, usando ferramentas tecnológicas. Esses que eu anotei automaticamente, levei 9 meses, eu e o professor Gilson Ropato. A gente olhou um por um e a gente foi marcando de cada cor uma parte do resumo. Como é que comunica tema, problema, objetivo. E a gente viu que a área de exatas é muito cristalizado essa coisa de escrever o objetivo como se fosse tarefa metodológica. Porque eles sempre começam com a mão na massa. E a parte de humanidades tem mais dificuldade de escrever a metodologia, porque trabalha mais com pensamento abstrato, né? Então, como melhorar? Ah, mas eles estão publicando. Você não pegou publicado na PLOS ONE e na Web of Science? Sim. Agora, sabe o que a gente está vendo? A relação de interferência entre a publicação e a citação. Porque aceitar para a publicação é uma coisa, mas ser citado é outra coisa. Será que os resumos que têm os objetivos escritos de uma maneira inapropriada, que não corresponde à lógica da pesquisa, eles estão sendo citados? Se eles estiverem sendo citados, está escrito errado. Então, a gente tem que derrubar essa teoria que eu estou aqui apresentando para vocês. Agora, se eles não estiverem sendo citados, é porque eles não estão sendo entendidos. Porque eu não vou citar um trabalho que eu não entendo. Sabe quando você pega um paper, começa a ler e fala, não entendi nada? Você vai continuar com ele no seu referencial teórico? Né? Então, a gente está indo cada vez mais para entender se essa literatura da metodologia de pesquisa está ensinando a gente a escrever de maneira apropriada, de acordo com a lógica de pensamento, né? E, por último, não se esquecer de usar as variáveis operacionais para os específicos e a variável teórica para o geral. Nesses slides que eu coloquei o link aí para vocês, tem um outro link aqui dentro que tem exercícios que vocês podem usar para ajudar vocês a organizar essas informações. Primeiro, como organizar as variáveis na problematização e disso aqui derivar os objetivos, né? Então, vou deixar esses roteiros de exercícios aí, usem à vontade se vocês acharem útil. Aqui são as referências da aula, tem algumas videoaulas aqui do professor Gilson Volpato também, que aborda essas questões que a gente acabou de abordar aqui. Os contatos do grupo de pesquisa, tem material, usem, multipliquem, né? Um material que a gente faz para ficar mesmo a serviço aí da comunidade. E quero agradecer a gentileza de vocês terem me convidado, e terem me ouvido, e terem participado. E termino com essa citação do Neil deGrasse Tyson, né? Que a ciência é uma jornada e não um destino. Desejo sucesso aí para vocês nas suas pesquisas. Professora Rosana, muito obrigada pela sua oficina. Acho que foi muito proveitosa para todos aqui. Em nome da Unifiob, agradeço mais uma vez sua participação e desejo também aos nossos estudantes, né, que finalizem seus projetos, tirem dúvidas, mandem para o ic@unifiob.edu.br ou anaflavia.carvalho@unifiob.edu.br. Agradeço imensamente, em nome de todos da Unifiob, do Instituto Federal, do Laletec, do Grupo de Pesquisa Acontece. Eu vou finalizar agora a nossa gravação, e aí a gente pode abrir para perguntas. É isso que eu ia sugerir, perguntas, e depois, antes de vocês